Boa noite, graça e a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Que bom estarmos aqui, reunidos para adorarmos ao Rei da Glória, aquele que é o único digno de receber toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Nós, voltando da escola bíblica hoje, no carro, passamos num prédio aqui perto. Aí eu li o nome do prédio, nunca tinha passado perto desse prédio, que a gente teve que fazer um desvio no caminho, porque estava fechado, uma rua que a gente sempre passa, e o nome do prédio era Monte Olimpo. Aí eu lembrei lá da Grécia, daquela história toda da Grécia, que a gente sabe, o panteão dos deuses, que os deuses lá do Monte Olimpo, não sei o que, e a gente começou a conversar no carro sobre isso. E depois eu fiquei pensando, né, irmãos, as pessoas têm tanta dificuldade às vezes de acreditar que existe um Deus que governa sobre todas as coisas, que faz todas as coisas, que criou todas as coisas, mas as pessoas conseguem ter mais fé de que existe um monte de Deus para um monte de coisa do que existe um único Deus que é soberano e que reina sobre todos nós. As pessoas na Grécia adoravam Deus Sol, Deus Lua, Deus isso, Deus aquilo, a deusa do amor, a deusa da guerra, a deusa de não sei o que, a deusa de não sei o que lá. E quando a gente fala hoje em o Deus único que criou o céu, a terra, o universo, as pessoas têm uma dificuldade tremenda de acreditar que existe um ser espiritual poderoso que criou todas essas coisas. Eu acho que a pessoa precisa ter muito mais fé para acreditar que aconteceu uma explosão, e a explosão criou tudo isso que você vê aqui, com toda essa perfeição, do que acreditar que existe um Deus que criou todas essas coisas. A pessoa tem que ter muito mais fé para acreditar nisso do que para acreditar nesse Deus único. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo de número 6, no verso de número 5. Queria pedir para os irmãos aí em cima, abaixa um pouquinho a intensidade dessa luz aqui para mim, por gentileza, porque senão eu fico cego. Muito obrigado. Se ficar melhor, quiser apagar ali e acender essas três aqui em cima, pode ser também. Tá bom? João 6, a partir do verso 5. Todos acharam? Então vamos lá. Diz assim a palavra: Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Senhor, esta é a Tua palavra. Nós estamos aqui nesta noite, como a pastora Rita acabou de falar, porque nós reconhecemos que nós precisamos do Senhor. Nós reconhecemos que precisamos ouvir uma palavra vindo direto do Teu trono para mudar as nossas vidas, mudar o nosso coração, mudar a nossa forma de pensar, Senhor, para fazer de nós, cada dia, homens e mulheres melhores.
Nós repreendemos agora toda distração, tudo aquilo que queira tirar o nosso foco de ouvir a Tua palavra. Nós agora abrimos o nosso coração, Pai, e a nossa mente para ouvir os Teus ensinamentos e que nós possamos sair daqui com esta palavra gravada em nosso coração, mas que nós possamos não ser somente ouvintes, mas que nós possamos também ser praticantes, Pai, da Tua santa palavra. Nós assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Se eu te perguntasse, irmãos, perguntasse para todos nós aqui, o que eu e você faríamos nesta situação, nesta narrativa que nós acabamos de ler aqui, se nós fôssemos esse menino que tinha esses 5 pães e esses 2 peixinhos? Talvez a resposta de todo mundo fosse assim: eu dava tudo para Jesus, para que Jesus pudesse alimentar aquela multidão. Então, baseado nisso, nessa resposta que talvez todos nós daríamos, eu faço para nós uma outra pergunta: o que nós estamos fazendo ou o que nós temos feito com aquilo que nós temos hoje em prol do reino? Saúde, carro, casa, moto, emprego, bens, dinheiro. O que nós temos feito com aquilo que Jesus nos deu, nos concede, nos confia em prol do reino do Senhor? Eu quero falar hoje rapidamente aqui com os irmãos sobre atitudes de um abençoador. Eu quero falar sobre algumas características daquele jovem, deste jovem que o texto fala, deste menino que o texto fala, algumas atitudes que este menino tomou naquele texto, que fez dele um abençoador e que o transformou no final de tudo, de abençoador, em um abençoado. O menino que estava ali acompanhando Jesus, junto daquela multidão, ele foi lá, provavelmente acompanhar Jesus, para escutar uma palavra, para ouvir o mestre falar, para estar perto do mestre. Ele foi lá, Jesus utilizou o que ele tinha para que ele fosse um abençoador, e no final ele, de abençoador, ainda saiu de lá extremamente abençoado. E quais são essas qualidades que esse menino teve nessa narrativa, que nós podemos tirar para as nossas vidas, que nós precisamos ter para as nossas vidas, para que nós possamos nos aperfeiçoar cada vez mais mediante a Cristo? Em primeiro lugar, ele estava preparado. Isso fala para mim e para você de vigilância. Este menino, nós não sabemos como que se deu, que horas eram, da onde Jesus estava vindo, como estava, se passou perto da casa daquele menino, mas aquele menino ouviu que Jesus ia passar ali, que Jesus ia estar ali, e falou assim: vou estar com Jesus, vou estar aonde Jesus está. E por que nós podemos dizer que o texto, que ele estava preparado, que ele estava vigilante? Porque o texto diz, na altura do verso 9, que diz assim: está aí um rapaz que tem aí uns pãezinhos e uns peixes. Um rapaz. E você lê um pouquinho mais depois, diz que a multidão que se sentou, que foi alimentada, era uma multidão de aproximadamente 5.000 homens. E no meio dessa multidão tinha um rapaz preparado. Este menino, antes de sair de casa, antes de seguir para aquilo que ele queria fazer, ele se preparou. Ele falou assim: eu não sei quanto tempo eu vou ficar na rua, eu não sei quanto tempo isso vai durar, eu vou preparar um lanchinho aqui, vou levar aqui um peixinho, um pãozinho, para se eu sentir fome na rua, eu estou preparado. Eu e você, como cristãos amados,
para ser um abençoador e também para ser um abençoado e para lidar com as imprevisões que irão acontecer na vida, no nosso dia a dia, nós precisamos estar preparados, precisamos estar vigilantes. Você lembra bem da parábola das 10 virgens? Algumas virgens se preocuparam com o azeite quando? Só depois que o noivo passou. Aí já não adiantava mais. Aí o noivo já tinha passado. A oportunidade já tinha ido embora. O noivo não ia passar por ali novamente. Não ia ter uma segunda chance, não ia ter uma segunda oportunidade. Elas precisavam estar vigilantes todo o tempo, para que quando o noivo passasse, elas fossem encontradas vigilantes e preparadas. Eu e você, como crentes no Senhor Jesus, precisamos estar preparados e preparadas, porque talvez só terá uma oportunidade para mim e para você. E se eu e você não aproveitarmos esta oportunidade, o Senhor usará outra pessoa para abençoar alguém e para ser abençoado. Veja bem, não é tempo de se preparar. É tempo de já estar preparado. Não dá tempo da gente se preparar. Nós já precisamos estar preparados. Nós, como igreja, como cristãos, precisamos estar preparados. O dia que Jesus, nós escutamos aqui hoje de manhã na escola bíblica, uma lição sobre o juízo final, a primeira parte da lição. E o que Apocalipse diz para mim e para você, o que o texto bíblico diz para mim e para você, é que a volta do Senhor vai acontecer, nós não sabemos quando, e nós precisamos estar preparados. E nós precisamos estar preparados para tudo com o Senhor. Nós precisamos estar preparados para que o Senhor, em algum momento, nós estarmos em alguma situação e alguém te parar e pedir, ora por mim. Nós precisamos estar preparados para uma pessoa desesperada chegar até nós e nós podermos dar uma palavra de consolo, de conforto. Nós precisamos estar preparados. O grande problema é que nós achamos que todas essas atribuições são somente dos líderes. Pastores, corpo diaconal, as irmãs do grupo de oração, os irmãos do grupo de oração e o resto a gente está aí de figurante. Não, essa obrigação é da igreja, a obrigação de abençoar. O texto não diz para mim e para você que os pastores, os líderes são o sal da terra, diz que a igreja é o sal da terra. E a igreja precisa salgar, e uma igreja para salgar precisa estar vigilante e precisa estar preparado. Então aquele menino, ele estava preparado, ele saiu de casa preparado. Talvez ele tivesse levado até mais coisas, uma muda de roupa, talvez ele tenha levado uma manta, um cobertor, mas o texto para nós diz aqui que ele estava preparado com 5 pães e 2 peixinhos. Esteja preparado, esteja preparado. A oportunidade que você está pedindo ao Senhor pode chegar na sua frente e se pegar você despreparado, nós vamos perder a oportunidade. Segundo lugar, além daquele menino estar preparado, estar vigilante, ele estava perto de Jesus. Isso fala para mim e para você de comunhão. Aquele menino ficou sabendo que o Senhor estava precisando de 5 pães e 2 peixinhos para alimentar aquela população, para fazer aquele milagre, porque ele estava próximo de Jesus, ou próximo aos discípulos de Jesus, que fez com que ele ouvisse da situação que estava instaurada, e ele ouviu. Você sabe por que muitas vezes nós não ouvimos a voz suave do Mestre? Porque nós não estamos em comunhão com Ele.
nós não estamos perto dele. Jesus, queridos, não vai gritar para te chamar. Jesus vai te chamar, vai bater a porta, vai falar: ei, filho, posso contar com você? Ei, filha, estou precisando de você. Posso contar com você? Só vai ouvir a voz suave do Senhor quem estiver perto dele e quem estiver em comunhão com ele. Muitas pessoas não ouvem e nem compreendem a voz do Mestre porque estão distantes dele. Estão mais perto, estão com seus corações mais voltados para as coisas deste mundo do que para as coisas de Deus. Eu não estou aqui dizendo que você vai se isolar e você... Não, nós vivemos neste mundo. Nós não temos como separar. Nós vivemos neste mundo, mas nós temos que viver neste mundo pautado pelas coisas de Deus. Nós temos que viver neste mundo perto de Jesus. Nós temos que viver neste mundo em comunhão com Jesus. Porque enquanto mais comunhão nós estivermos com Jesus, mais abençoados nós seremos e mais nós teremos a oportunidade de ser um instrumento nas mãos dele para abençoar as pessoas. Mas se eu e você não estivermos preparados, se eu e você não estivermos perto dele, se eu e você não estivermos em comunhão com ele, nós não vamos conseguir ouvir a doce voz do Senhor. O Senhor vai te chamar, você não vai ouvir. O Senhor vai te chamar, você não vai ouvir. O Senhor vai te chamar, nós não vamos ouvir, porque nós estamos cada vez mais cheios das coisas deste mundo e mais vazios das coisas de Deus. Então aquele menino, ele estava preparado e, segundo, ele estava perto de Jesus. Qual a distância que nós temos andado do Senhor? Tem uma historinha, né? Muitas pessoas já escutaram isso. Certa feita, um jovem perguntou para o pai: pai, qual é o tamanho de Deus? Ele falou assim: depende. Está vendo aquele avião lá em cima, voando? Agora, está vendo esse mesmo avião aqui no aeroporto? Esse avião aqui é do mesmo tamanho daquele lá. Só como você está muito distante dele, ele parece que é desse tamaninho. Como você está perto dele aqui no chão, ele é grandão. Quanto mais perto nós estivermos de Deus, mais nós sentiremos a grandeza de Deus. Mais nós sentiremos o poder de Deus na nossa vida, mais nós sentiremos a proteção de Deus na nossa vida. Mas para isso nós precisamos, como aquele menino estava perto de Jesus, nós precisamos estar perto dele. Terceiro lugar, uma terceira atitude que aquele menino tomou, que o tornou um abençoador e depois o tornou um abençoado. 3, ele se apresentou. Fala de prontidão ao serviço. Me lembra da passagem lá de Isaías 6. E agora, quem enviarei? E quem há de ir por nós? E o profeta fala: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Meus irmãos, quantas vezes o Senhor nos chama e nós inventamos as maiores desculpas do mundo? Quantas vezes o Senhor nos chama e nós inventamos desculpa? Aquele menino podia muito bem, quando ouviu a história, ouviu falar que o povo está com fome, ele podia pegar o pãozinho dele, o peixinho, provavelmente estava numa cestinha, numa sacola, ele podia se afastar, sentar debaixo de uma árvore, comer o sanduíche dele lá, na boa.
mas ele se apresentou disposto a colaborar com aquele grande milagre que Jesus estava prestes a realizar. O quão disposto nós estamos a participar dos milagres de Deus. Nós queremos ver milagres, irmãos, mas não estamos dispostos a fazer um sacrifício para ver os milagres. É lógico que Jesus não precisava daquele menino para fazer aquele milagre, não precisa de mim e de você para fazer milagre, mas Ele é misericordioso ao ponto de nos dar a oportunidade de participar dos milagres que Ele faz. Ele é misericordioso e nos dá a oportunidade de nos colocar à disposição dEle e falar assim: Senhor, me usa para ser bênção, me usa para abençoar, me usa como instrumento do Senhor para abençoar esta casa, essa família, esta igreja, esta nação. Quantos homens e quantas mulheres têm se colocado à disposição de Deus para fazer deste mundo um mundo melhor? Agora eu te faço uma pergunta: você imagina se toda a igreja sobre a face da terra estivesse disposta a se colocar nas mãos de Deus para fazer deste mundo um mundo melhor? Eu duvido que nós estaremos vivendo o que nós estamos vivendo hoje. Você sabe por que nós estamos vivendo muitas coisas que nós estamos vivendo hoje? Porque a igreja tem sido omissa. Você sabe por que nós estamos vivendo muitos ataques de pessoas que se posicionam na sua fé na internet, como acho que é Bruna Carla, o negócio do casamento, né, homossexual, Bruna Carla, coisa e tal, isso, aquilo. Você sabe por quê? Porque a igreja não tem levantado a bandeira do Evangelho. Em contrapartida, esse episódio da Bruna Carla, eu vi um monte de gente falando mal. Eu entendo as pessoas que não são cristãs criticarem ela. Entendo. O que eu não entendo é as pessoas que se dizem cristãs dizerem que ela está errada. É isso que eu não entendo. Essas pessoas não estão prontas para servir a Deus. Essas pessoas não entenderam a essência do Evangelho de Deus. O que ela falou foi simples: olha, eu não posso fazer isso porque isso vai contra os meus princípios. Acabou. Porque ela estava pronta para dizer assim: Senhor, eu vou fazer a sua vontade, não a minha. Quantos de nós estamos prontas para fazer a vontade do Senhor? Quantos de nós estamos prontas, ela como uma pessoa pública, para se expor? Você viu aí o que aconteceu. Quantos de nós estamos prontos para ser humilhado, falarem mal, para que o Evangelho do Senhor cresça? Nós precisamos estar prontos para falar: Senhor, estou aqui, envia-me a mim. Não importa se vão achar que você é careta, se vão achar que você é atrasado, se vão achar que você é quadrado, se vão achar que você é antiquado. Eu, meus irmãos, cheguei a alguma altura da vida que eu não estou me importando com o que as pessoas se importam de mim, ou falam de mim. Eu me importo com o que Deus acha daquilo que eu tenho feito. É com isso que eu tenho me importado. Só que, ao contrário desse menino que se apresentou, que se prontificou ao serviço, muitas vezes nós temos nos acovardado como igreja do Senhor e não temos nos apresentado a Ele para fazer a obra e para fazer com que o reino cresça. Quarta atitude que esse menino tomou:
que fez dele um abençoador e depois um abençoado. Ele pensou nos outros. Isso fala de amor ágape. Como eu falei aqui, ele podia muito bem ter pego o seu lanchinho, sentado lá debaixo da árvore, comido lá o seu Macfish, saciar a sua fome, depois até tirar uma sonequinha de repente, depois que acabou de comer, mas ele não pensou só em si mesmo. Talvez ele olhou para aquele povo todo sentado assim, ó, e pensou: caramba, eu vou comer, vou ficar de barriga cheia, e esse povo aí vai ficar todo com fome. Quantas vezes Deus tem colocado coisas nas nossas mãos, irmãos, e nós temos para ajudar as outras pessoas, mas nós temos sido egoístas e não temos repartido as bênçãos de Deus, as bênçãos que Deus tem nos dado. Quantas vezes? Quantas vezes? Tudo que nós temos, irmãos, provém de Deus. E Deus fez a mim e a você para que nós fôssemos abençoadores. Porque no dia que Deus falar assim, ó, secou a fonte, nós estamos literalmente lascados. Porque tudo vem dele. Tudo é por ele. E nós, como crentes, como cristãos, como servos de Cristo, como aqueles que dizemos que seguimos a Cristo, nós precisamos fazer como Cristo fez. Cristo, meus irmãos, quebrou vários paradigmas. Na época que ninguém conversava com leproso, leproso era a escória da sociedade, Cristo parava, conversava, tocava, curava. Na época que não se falava com mulheres, Cristo parava, conversava com as mulheres. Na época em que as pessoas eram tidas como malditas, pecadores, ele ia lá, conversava, sentava, perdoava os pecados, vai, ó, perdoados estão os seus pecados, só não peca mais. E aí eu e você, como cristãos, temos feito, sabe o que? Nós temos feito uma outra parte, nós queremos ser juízes, ao invés de amar, ao invés de se colocar no lugar do outro. O mundo, irmãos, dá volta, e muitas vezes a gente não tropeça, não, a gente tomba mesmo. E como o mundo dá voltas, um dia a gente está em cima, mas um dia pode ser a gente que vai precisar de ajuda. Então a gente precisa estar preocupado com a dor do outro. Você não pode ajudar financeiramente, nós podemos ajudar com uma oração, nós podemos ajudar com uma palavra de conforto, nós podemos ajudar, não posso comprar uma cesta básica, mas eu posso te dar um quilo de feijão, um pacote de macarrão. Nós precisamos começar a aprender a nos colocar no lugar dos outros. Talvez se esse menino não tivesse se colocado no lugar dos outros, ele poderia até ser lembrado na história, como ele está lembrado aqui, mas ser lembrado de uma forma negativa, e não ser lembrado como um instrumento que Deus usou, os elementos, a pessoa que Deus usou os elementos para fazer um milagre. Nós precisamos saber que, como tudo provém de Deus, nós não devemos ser avarentos, egoístas, mas devemos colocar à disposição tudo aquilo que Deus nos concede para que nós possamos ser instrumentos de milagre na vida das pessoas. Isso é tão importante que quando lá no deserto Moisés tomava conta de todo aquele povo, e o Senhor chama Moisés e fala assim: Moisés, você não vai conseguir, pega aí, bota líderes aí em 50, 100, divide aí em grupo, pega uns líderes aí, bota eles para cuidarem
das pessoas, uma das características que Deus fala para ele, ó, procurem homens tementes a Deus e homens que não sejam avarentos, porque o avarento, ele não se preocupa com o próximo. Ele não se preocupa com o próximo. O avarento se preocupa só com ele mesmo. Ele não se preocupa com o outro. Ele não se preocupa em abençoar. Ele não se preocupa em ajudar. Ele vê a situação dele. Eu sei que todos nós aqui passamos, às vezes, situações difíceis, principalmente financeira, principalmente do jeito que as coisas estão aí, aumentando demais, às vezes abaixa. Eu entendo tudo isso, mas abençoar alguém com um saco de arroz, um saco de feijão, um pacote de macarrão, não vai fazer de mim e de você mais pobre. Não vai fazer eu e você passar fome. Não vai fazer eu e você deixarmos de ter o que comer. Mas vai fazer uma tremenda diferença para Deus quando Ele vê, meu filho não aprendeu, minha filha não aprendeu ainda. Eles não aprenderam comigo, como eu me coloquei na cruz no lugar deles, por amor. Eles não aprenderam a se colocar ainda no lugar do outro. Em quinto lugar, já partindo para a conclusão da nossa mensagem, aquele menino creu em Jesus. Ele colocou tudo o que tinha nas mãos de Jesus para abençoar outras pessoas. Ele creu que Jesus era poderoso para realizar aquele milagre. Ele não teve medo de perder tudo. Ele não teve medo até de repente falar assim, poxa, mas se eu der meus 5 pães e 2 peixinhos para Jesus, Ele pode dar comida para o pessoal aí, pode até não sobrar comida para mim. Ele acreditou que Jesus não ia falhar. Ele acreditou que Jesus ia fazer o milagre. E ele acreditou que ele seria parte do milagre, que ele seria abençoado. Meus irmãos, você pode passar a dificuldade que você passar na sua vida. Se você tiver Deus na sua vida e confiar nele, nada será impossível. Nós podemos um mês ali ficar no vermelho, um mês ficar até no laranja, não precisa nem ser no vermelho, no laranja ali, mas Deus não vai nos abandonar. Nós não temos deixado de nos alimentar, nós não temos deixado de ter a vestimenta, nós não temos deixado de ter um lugar para repousar, e nós precisamos confiar nesse Deus, crer nesse Deus que tem feito tudo por nós. Nós precisamos crer nesse Deus ao ponto, meus irmãos, de poder dar e abençoar as pessoas acreditando que nós seremos abençoados. Nós precisamos acreditar nesse Deus a ponto de quando nós viermos entregar o nosso dízimo, nós acreditarmos que Ele vai suprir aquilo que nós precisamos para pagar o que se faz necessário pagar. E eu acho muito curioso, irmão, às vezes eu fico pensando, eu acho muito curioso, algumas pessoas que às vezes falam assim, esse mês eu não vou entregar o meu dízimo, porque eu tenho muitas contas para pagar. Aí o camarada ganha 2.000, ele tem que pagar 2.500, vai dar? Vai dar? Não dá, né? Porque ele tem que pagar 2.500, aí ele ganha 2.000. Aí ele fala assim, não vou entregar o dízimo. Vai dar para pagar? Não vai, irmão. Então entrega a parte que não é sua. Devolve. E aí, depois você fala assim, Senhor, preciso do milagre. Mas também não fica gastando todo mês mais do que ganha não, porque senão haja milagre também, né?
Mas eu estou falando de situações que acontecem. Às vezes você é pego numa situação, criança que ficou doente, você precisou comprar um remédio, não estava contando, o carro estragou. Acontece com todo mundo. Mas não entregar o dízimo, não ser fiel, não vai resolver a situação. Não crer em Jesus não vai resolver a situação, porque não vai ser 10% do dízimo que você deixa de entregar que vai fazer com que você pague as suas contas. Você pode fazer um teste, irmãos. No mês que você tiver muito apertado, que você sabe, eu ganho X, esse mês eu tenho que pagar X. Você já vai ver que mesmo que você não entregue o dízimo, você não vai conseguir pagar. Então, já que você não vai conseguir pagar, devolve o dízimo de Deus e espera Ele fazer o milagre. Se Ele não fizer, irmãos, eu sento junto com você e como algumas páginas da Bíblia com você, tomando um pouquinho de água. Então você precisa crer em Jesus. Eu preciso crer em Jesus. E quando eu creio em Jesus, eu participo dos milagres que Ele faz. Quando eu creio em Jesus, eu acredito que eu posso ser um abençoador, mesmo na dificuldade, mesmo na situação adversa, mesmo na situação de muitas vezes eu achar que eu não tenho. Eu vou te contar uma história que eu vivi esse mês. Eu gosto de contar porque essas coisas fazem a gente crescer. Eu precisei gastar alguns valores além daquilo que é o meu rendimento mensal. E eu comecei a pensar assim, meu Deus, como eu vou fazer? Como eu vou pagar? E comecei a ficar meio aflito, comecei a dormir mal. Falei assim, Senhor, vou descansar. E eu criei um hábito, meus irmãos, para Satanás não me tentar, porque ele vai fazer. Quando o dinheiro cai na minha conta, a primeira coisa que eu faço, eu transfiro o meu dízimo para a conta da igreja. Pronto. Agora não tem mais como eu ficar com aquilo que não é meu. Peguei o dinheiro, transferi para a conta da igreja, deixei o restante do dinheiro na conta, sentei lá na frente da minha planilha no computador, falei assim, vamos ver agora o que vai dar para pagar. Cheguei para a pastora Jurane e falei assim, acho que eu vou ter que fazer assim, tirar isso aqui, pagar algumas coisas e deixar algumas coisas para o mês que vem, e aí a gente renegocia. Vamos lá, vamos ver, beleza. Cheguei, fiz isso que eu estou falando para vocês, transferi o dinheiro para a conta da igreja, da mesma hora lá no trabalho, saiu o coisa, eu entro na conta, o pessoal fala no WhatsApp, o salário está na conta, pum! Antes de chegar em casa, não espero nem chegar em casa. Quando eu cheguei em casa, fui na casa do meu pai lá, peguei o computador dele, vou usar o computador aqui rapidinho, eu tenho uma planilhazinha lá de Excel, com o meu orçamento, não sei o que, coisa e tal. Meus irmãos, eu peguei aquilo que tinha sobrado, aquilo que eu precisava pagar, peguei o salário que estava na conta, falei, esse aqui é prioridade, esse aqui eu não posso deixar de pagar, esse aqui eu posso deixar, esse aqui pode esperar um pouquinho, aí fui pagando o que era prioridade. Fui pagando o que era prioridade e vai olhando o saldo. Fui pagando o que era prioridade. Quando eu terminei de pagar, irmãos, eu paguei todas as contas. Todas elas. Todas as contas. Como? Só Deus sabe. Mas eu paguei todas elas. Se precisasse deixar alguma para trás, eu ia deixar? Ia. E depois mas paguei todas elas. Eu criei esse hábito junto com a pastora Juliana. Eu recebo em dia diferente dela, ela recebe num dia, eu recebo no outro. No dia que a gente recebe, irmãos, a primeira coisa, transfere para a conta da igreja.
e depois a gente vê o que faz. Você sabe por quê? Porque aquela parte não é sua, não é minha, tem dono. Tem dono. E assim como esse menino creu em Jesus, que Jesus podia fazer o milagre através dele, eu preciso crer, e você precisa crer que através do fato de eu entregar, devolver aquilo que é de Deus, Ele vai fazer o milagre na minha vida e na sua vida. Concluindo, isso não estava no script, mas o Senhor moveu no meu coração para falar isso com os irmãos. Mas concluindo a nossa mensagem, meus irmãos, eu imagino, o texto não fala isso, que depois de ter realizado aquele grande milagre, Jesus deve ter chamado aquele menino, aquele garoto, para perto de si e devolvendo para ele, aqui ó, sobrou um negocinho aqui, você deu aqui o pãozinho aqui para nós, o peixe para a gente alimentar o pessoal, sobrou aqui ó, uma quantidade um pouquinho maior daquilo que você nos deu para você levar para casa. E eu quero destacar uma coisa aqui. O texto diz para mim e para você que André, filho de irmão de Simão, diz assim, ó, tem um rapaz aí, Jesus, que tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus podia ter feito assim, não mexe com ele não, deixa os 5 pães e 2 peixinhos dele lá. Eu falei para vocês como meus discípulos, dá-lhe voz de comer. Jesus não podia ter feito isso? Mas Jesus está ensinando uma coisa para mim e para você, está ensinando um princípio para mim e para você. Nunca impeça alguém de ser um abençoador. Porque quando você impede alguém de te abençoar, você está impedindo a pessoa de ser abençoada. Porque lá em Gênesis 12:3 ou 13:2, o Senhor diz assim para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da casa da tua parentela, vai para onde eu vou te mostrar e eu abençoarei os que te abençoarem. Quando eu impeço alguém de abençoar, quando eu impeço alguém de me abençoar, eu estou impedindo esta pessoa de ser abençoada. Se Jesus tivesse falado para André, não André, deixa os 5 pães e 2 peixinhos deste menino lá, ele deve estar com fome, deixa ele para comer. Se Jesus faz isso, impede aquele menino de ser um abençoador, ele estaria impedindo aquele menino de ser abençoado. Nunca impeça alguém de ser um abençoador. Nunca impeça alguém de te abençoar. Talvez você possa falar assim para mim: pastor, mas eu vou em algum lugar, de repente, pregar, cantar, tocar, eu fico constrangido da pessoa me dar uma oferta. Meus irmãos, você pega aquela oferta que a pessoa está te dando, para que você não seja uma pedra de tropeço, impedindo aquela pessoa, aquela igreja, aquela instituição de ser abençoada. E se você fica constrangido em usar aquele dinheiro, abençoa alguém. Abençoa alguém. Eu já vi isso acontecer aqui na igreja. Um pastor esteve aqui pregando. No final do culto, nós entregamos uma oferta para ele. Falei assim: pastor, aqui para abençoar o seu ministério. Não precisa. Não, pastor, por favor, não nos impeça de ser abençoado. Ele pegou o envelope. A partir do momento que eu dei para ele, é dele, certo? Ele faz com aquilo, com o que ele recebeu, o que ele quiser. Ele pegou o envelope, do jeito que ele pegou o envelope, ele veio lá de fora, entrou aqui e colocou no gasofilácio. Ele foi abençoado, não nos impediu de ser abençoado e abençoou o rei. Nunca impeça alguém de ser um abençoador. Porque se Jesus tivesse impedido
aquele menino de ser um abençoador, aquele menino não teria levado para casa aqueles 12 cestos que sobraram cheios de comidas. Ele deu 5 pães e 2 peixes, que talvez não dava para encher nem meio cesto, e sobraram 12 cestos de comida, porque ele foi um abençoador, porque ele se dispôs, porque Jesus deu a oportunidade a ele de ser um abençoador. Ele foi abençoado. Imagina só, irmãos, como é maravilhoso, como foi maravilhoso para aquele menino poder sentar perto do mestre, próximo ao mestre, se alimentar com ele, estar junto com ele. Quando nós colocamos a nossa vida e as nossas coisas à disposição do mestre, meus irmãos, ele sempre, grava isso, sempre nos retribui em quantidade e qualidade melhor do que aquilo que nós fizemos. Jesus nunca vai dar para você, vai te retribuir com o pior ou com a mesma coisa. Ele vai sempre te dar melhor do que aquilo que você deu, do que aquilo que você fez por alguém, do que aquilo que você abençoou alguém, do que aquilo que você ajudou alguém. Às vezes você nem lembra, você